Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nas primeiras horas do amanhecer, desse dia tão maravilhoso que Deus preparou para nós. Quero compartilhar dessa graça maravilhosa que é a palavra revelada. Vamos ler as Sagradas Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E na sequência, capítulo 3, versículo 11. Aqui diz assim: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Bem, claro, todo o versículo, toda a escritura é inspirada, mas nós vamos tomar aqui como frase chave essa parte B. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui nós vemos a promessa feita por Jesus Cristo para aquele que for fiel até a morte. Não adianta você ser fiel até metade do caminho, até quase ao final do caminho, 3/4 do caminho. Não, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Bem, então, Apocalipse 2, verso 11, ou verso 10, promete a coroa da vida. E em Apocalipse capítulo 3, verso 11, veja o que diz aqui. Aqui você vai ver a possibilidade de perder essa coroa prometida. Vamos ler, conforme está nas Escrituras. Verso 11, Deixa eu só localizar aqui. Está escrito assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu li na versão das Sagradas Escrituras João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Eu quero ler esta mesma expressão, essa mesma passagem na Bíblia King James, na versão King James. Só quero que você note aqui algo. Em Apocalipse, capítulo 3, apenas essa passagem. Eu vou ler aqui. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Eis que em breve eu venho. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome tua coroa. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Então, que o Deus dos céus, que tem inspirado as Escrituras, tem enviado para nós a revelação da sua palavra através de um ministério profético. Eu sei que muitos criticam, mas é porque são pessoas que são predestinadas para criticarem, como Simei criticou o rei Davi, e isso não ficou sem consequências, é claro. Isso não é intimidação, isso são as Escrituras. Mas cremos que temos recebido um profeta em qualidade de profeta, e o profeta fala sobre eleição, sobre predestinação, mas também ele fala sobre, claro, ele repete as Escrituras para nós, e ele fala também da possibilidade de Deus riscar nomes do seu livro quando certas circunstâncias ocorrem. Então, nós veremos aqui durante a exposição destas Escrituras alguma coisa também sobre isso. Mas vamos primeiramente dar ênfase aqui. Apocalipse 2, 10 disse, a promessa, promete a coroa da vida. Apocalipse 3 mantém essa promessa, claro. Deus já prometeu, então ele mantém. Só que ele apresenta a possibilidade. Guarde o que tens, para que outro não tome a tua coroa. Quer dizer, há uma responsabilidade, como foi dada a Adão, a Eva, para guardar o que eles também tinham. E a não guarda daquilo que foi dado a eles, que é a palavra de Deus, gerou a consequência da perda do paraíso naqueles dias. Hoje também, o que aqui nós temos? A palavra. A palavra veio
Deus é tão didático que ele trouxe primeiro a primeira puxada, a cura divina, os milagres ali. Depois ele subiu um pouquinho mais o nível da lição, trouxe a segunda puxada. Você pode conferir isso na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 262. Fala dessas 3 puxadas. E assim então Deus trouxe as profecias. E depois então ele falou, agora tá bom, agora já estamos preparados, já passou a fase do ABC, já conhece as vogais, as consoantes, as letras, tudo direitinho. Claro, estou aqui comentando. E então a terceira puxada, a parte avançada, que é para a noiva então receber a palavra revelada. E é nessa hora que muitos empreenderam fuga, porque não tiveram estrutura para receber a palavra. Bem, sabendo que o que nos coloca na plataforma de arrebatamento é exatamente a fé de rapto, a fé para o rapto está nas mensagens. E se Apocalipse 2 nos promete a coroa da vida, Apocalipse 3 diz para guardar o que tens, para que outro não tome a tua coroa, quer dizer, há a possibilidade dessa coroa, que continua existindo, ser possuída por outro. Eu já vou adiantar alguns casos aqui. O caso de Saul, eu vou tomar exemplo. Saul não foi um perdido. Creio que ele é um salvo, mas ele perdeu privilégios. E humanamente, aqui no âmbito natural, ele perdeu a sua coroa para Davi. Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Se nós tomarmos ali do verso 22 ao verso 31, é uma lição um pouco longa, você pode ler em casa, você vai ver que Deus deu certa ordem para o rei Saul cumprir. Isso através do profeta Samuel, era o profeta vigente naquela época. E então, Saul não cumpriu. Arrisca a palavra do Senhor. E Deus teve isso por rebeldia. A Bíblia chama de rebelião. Se der tempo, estarei lendo um pequeno trecho aqui para você. E a rebeldia, a rejeição do rei Saul em obedecer a palavra de Deus, fez com que Deus também o rejeitasse para que ele não fosse mais rei sobre Israel. E a coroa real foi tirada de Saul e foi passada para outro. Basta lermos a lição, nós vamos se inteirar disso. Bem, chega a dizer assim, Samuel chega e diz, a palavra de Deus para Saul, que Deus rejeitou Saul para que não fosse rei e tirou o reinado dele e passou para outro melhor do que tu, melhor do que você, rei Saul. Então qual o critério que Deus usou para dizer que tinha alguém melhor do que Saul? Foi o critério da rejeição da palavra por parte do rei Saul. Dá muita vontade de ler, deixa eu ler isso aqui, porque eu creio que o Espírito Santo nos levou aqui, não foi em vão, não é em vão. E a partir daqui então vamos construir, vamos receber o que o Espírito Santo tem para nos dizer nos momentos seguintes. 1 Samuel capítulo 15, eu vou tomar aqui do verso 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer melhor do que o sacrificar. Deixa eu ler novamente. Eis que o obedecer melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, lembra que eu falei, A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me
o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor? Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Eu creio que até aqui. Sim, mas eu prometi ler até o 31. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse-lhe então, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de si. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou o Senhor. Muito bem, uma leitura um pouco longa, mas ajuda bastante a conectar com Apocalipse 2, que promete a coroa. Apocalipse 3 mantém a promessa da coroa, porém coloca aqui a guarda. E Deus não vai guardar para você essa coroa. Guarde o que tens, para que outro não tome a tua coroa. Então a questão da guarda está da minha parte, da tua parte, prezado ouvinte, prezada irmã, prezado irmão. Então é uma incumbência que temos de guardar o que temos. E o que temos, é claro, é a palavra de Deus. Bem, encontramos aqui um exemplo escriturístico no Antigo Testamento de alguém que não guardou a palavra. Talvez guardou parcialmente. E aqui Saul diz que ele ouviu o povo, ele deu ouvido ao povo. E dando ouvido ao povo, ele negligenciou em guardar a palavra de Deus e trouxe consequências sérias, como a perca do reino no natural. E creio que o arrependimento de Saul foi eficaz para a restauração da sua salvação, sim. Temos passagem escriturística para confirmar isso. Mas não vou entrar agora nessa parte aqui, porque eu vou prosseguir na sequência da questão da coroa. Mas então, vemos isso aqui. Agora, no Novo Testamento, nós temos o exemplo de Judas Iscariotes. O profeta de Deus, ele fala sobre a possibilidade de nome que está no livro ser riscado. E Judas Iscariotes é um caso bem nítido nas Sagradas Escrituras, que foi escolhido, seu ministério foi dado por Jesus. Judas não teve um ministério clandestino, usurpado, não. Ele não se declarou a si mesmo ministro do Evangelho. Foi ordenado por Jesus Cristo e participante junto com os demais apóstolos. Mas veja o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos tomar aqui um pequeno trecho. Eu vou tomar aqui do verso 15, uma pequena sequência para você ver. E sucedeu naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Quantos hoje está cumprindo o papel de Judas, sendo o guia daqueles que prendem Jesus também hoje? Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Então Judas foi contado conosco, disse Pedro, e alcançou sorte no ministério. Inclusive neste ministério, ou seja, no ministério mesmo da palavra. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade.
precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam, ou isso mesmo, que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua este campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação. Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Então, bispado, o ministério de Judas, teve que passar de Judas para outro. Outro teve que continuar o trabalho que antes foi confiado a Judas. Certo? Deixa eu ler mais um trechinho aqui. É necessário... Não, verso 25. Eu tinha lido do 15 até o verso 20. Agora lerei o verso 25. Senão vamos tomar muito tempo e esse vídeo ficará muito longo. Está escrito assim: para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Bem, então, o apostolado, a vaga, o espaço que Judas ocupou. Agora outro ia tomar aquele bispado, porque Judas se desviou e foi para o seu próprio lugar. Qual que é o próprio lugar? O lugar para os desviados. Então existe lugar para os salvos, para os vencedores, mas também existe já uma previsão escriturística para os desviados. Desviam-se, então saem da palavra e vão para aquele lugar que espera as pessoas desviadas. Inclusive no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 28, diz assim: e nada espanteis dos que resistem. Resiste o quê? Resiste a palavra. O que para eles é indício de perdição. Então veja, o indício que começa a apontar que a pessoa está indo para a perdição é quando ele começa a resistir à palavra de Deus. Se permanecer na resistência, inclusive deixa eu até falar sobre Romanos também. Tem uma escritura em Romanos que fala sobre os que resistem, né? Eles resistem, e isso... Romanos 13, verso 2. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso vai nos ajudar também bastante. Bem, Romanos 13. Verso 2. Sim, Romanos 13, verso 2 diz assim: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Você poderia, né, quer dizer, qualquer pessoa com uma mente carnal, dizer assim, interpretar isso aqui à sua maneira e dizer: mas aqui está dizendo das autoridades. Tudo bem, autoridade. Agora, quer autoridade maior do que a autoridade de Deus, através da sua palavra? Então, se quem resiste a uma autoridade natural, aqui, dos homens, está resistindo a Deus, e quem resiste à autoridade da palavra de Deus, então está trazendo sobre si mesmo a condenação. E já que eu li Romanos 13, deixa eu ler Romanos 11 também. Em Romanos 11, você verá algo aqui, entre o versículo 18 e versículo 22, também, para vermos essa parte aqui sobre as pessoas que rejeitam ou que pensam que uma vez salvos, nunca mais perdido, e assentam-se na cadeira da predestinação, pensam que assentam, é claro, e começam a se gabar e pensam que não tem problema, não vai se perder, porque Deus é tão bonzinho. Veja aqui o que tem em Romanos 11, para você ver. Romanos 11, verso 18, né? Como eu já tinha mencionado. E não glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas
a raiz, mas a raiz a ti. Agora, Jesus é a raiz e a geração de Davi. Então, é Jesus que é essa raiz que nos sustenta. Dirás, pois, os ramos, quando fala ramos aqui, eu quero que você entenda, são os judeus. Direis, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Então os ramos, os judeus, aqueles que rejeitaram Jesus, foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Então veja que o apóstolo Paulo nos aconselhando. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Uma vez eu preguei sobre esse assunto e intitulei de previsão de corte. Por exemplo, quem deixa de pagar sua conta de energia elétrica, por exemplo, está entrando para a previsão de corte do seu fornecimento de energia elétrica. Deus também tem uma previsão de corte aqui. Deixa eu ler o versículo seguinte para completar esse pensamento aqui. Romanos 11 ainda, agora o verso 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Quero que você preste atenção nessa bondade e severidade. Então, distinga bem aqui se você encaixa em bondade ou severidade de Deus, vírgula. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então, que maravilha de versículo, né? Porque ele mexe conosco. Romanos 11, né? Verso 18 até o 22. Então, se permanecer na benignidade de Deus, então você está enquadrado na bondade de Deus. Senão, tu também serás cortado, porque Deus tem a bondade e a severidade. Veja que com o rei Saul e com todos, com Judas e com todos. Eu tenho outra escritura aqui no livro de São Judas. Não Judas o Iscariotes, Judas o apóstolo. Eu quero ler essa passagem para você aqui. Judas só tem um capítulo, né? Capítulo único de Judas, o versículo 6. Sobre os anjos. Ah, mas eu sou príncipe, nasci no reino de Deus, nasci em lar católico ou evangélico, ou de famílias que servem a Deus. Olha, os anjos que caíram, vamos ler aqui. Judas, capítulo único, né? Verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao dia, ou até ao juízo daquele grande dia. Então, e até os anjos, veja, amados irmãos, amado ouvinte, até os anjos que não guardaram o seu principado. Então não basta ser um príncipe, ter a qualidade de príncipe, de princesa, se você não guardar o que tens, como os anjos que caíram, então você também está dentro dessa possibilidade. Por isso, Apocalipse 3, verso 11, guarde o que tens, para que outro não tome a tua coroa. Bem, então antes de encerrarmos, já estamos indo para o encerramento, eu quero ainda trazer algumas escrituras. Eu empreendi, quer dizer, o Espírito Santo empreendeu, né? Apenas me usou aqui, está me usando, e falamos bastante sobre a parte da possibilidade da perda da coroa. Mas eu quero ler algumas escrituras também confirmando essa coroa, a posse dela, né, para nós. Quero tomar 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Vamos tomar aqui uma pequena sequência de escrituras, né? E já estaremos encerrando. Vamos tomar aqui 1 Coríntios.
1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Bem, então o apóstolo Paulo, colocando aqui de uma maneira, da maneira que o Espírito Santo lhe inspirou, mostrou a possibilidade, ou seja, possibilidade não, mostrou coroa corruptível e mostrou a coroa incorruptível. Corruptível, aquela que as pessoas alcançam por méritos próprios aqui, nessa dimensão. Um atleta, qualquer um vencedor de alguma... Qualquer vencedor que venceu, né, toda a crítica, e então alcança um diploma, alcança aplausos, alcança títulos, mas isso fica aqui, acaba aqui. Agora, Paulo diz, nós alcançamos uma coroa incorruptível, porque mudamos de dimensão. Vamos mudar para uma outra dimensão onde não se corrompe, nada se corrompe. Certo? Vamos então aqui na sequência para ganharmos tempo. Vamos agora para 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Vejamos aqui. Ele diz assim: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Bem, militar, de militância. E então, se a pessoa está militando, está ali batalhando, né? Vou dar um sinônimo aqui. Ele não é coroado se não fizer isso legitimamente. Então, tipo assim, não vale fraude, não vale fraudar para herdar a coroa. Aqui entre os humanos, muitas das vezes, isso até ocorre. Pessoas com mentiras, com falsidades, e então, às vezes, até consegue chegar lá até que seja descoberto e depois acaba até sendo punido pela lei dos homens. Mas na lei de Deus, pelas Escrituras, não se chega com fraudulência. Portanto, a Bíblia condena o obreiro fraudulento, que frauda as Escrituras. Sabe que Deus prometeu enviar um ministério profético nesses últimos dias, e esse obreiro tem coragem de negar. Sabe que Gênesis 6, Gênesis 18, Lucas 17, 30, 26 ao 30, promete que o Filho do Homem tem que ser revelado nesses últimos dias em carne humana, antes da vinda do Filho prometido. E esse obreiro fraudulento frauda as Escrituras e pula essa parte. Gasta todo o tempo falando de outras coisas, que até são boas também, louváveis, mas omite, não ensina para as pessoas sobre a revelação do Filho do Homem nesses últimos dias, que é isso que ajunta e prepara a noiva. E chega até a dizer que a terceira puxada é algo inventado, é um estimulante, como um afrodisíaco. Então, que Deus tenha misericórdia desse tipo de obreiro. Que Deus tenha misericórdia mesmo e das pessoas que seguem-no. Certo? Então, temos que militar com legitimidade escriturística. Vamos em frente aqui. Ainda em 2 Timóteo, no capítulo 4, temos aqui mais uma passagem. O verso 8 diz assim. Capítulo 4, verso 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, porque eu falo com muita alegria no coração sobre a vinda de Jesus? Porque a todos os que amarem a sua vinda. Então, a coroa da vida está aguardando para o apóstolo Paulo, para os demais obreiros, né, do ministério da palavra. Mas Paulo disse que não só a mim, não só para o pastor, para o profeta, para o apóstolo, para o evangelista, para o mestre, mas para todos que amam a sua vinda. Então, quando falamos sobre a vinda de Jesus, isso é maravilhoso. E ele está aqui na forma da palavra, o Filho do Homem, parágrafo 222, mensagem provando a sua palavra. O que é o Filho do Homem? O profeta fala. E ele responde, a palavra. Então, se você ama a vinda da palavra,
Nos dias de João Batista, a palavra veio ao profeta, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes naquele ano, veio a palavra de Deus a João no deserto. E hoje também, tendo todas as autoridades eclesiásticas, a palavra veio também ao profeta, inclusive no deserto. Veio na forma de uma espada e encaixou-se tão perfeitamente na mão do profeta. E então era Deus trazendo esta etapa, para então isso ser entregue à noiva. E a noiva está profetizando outra vez, está fazendo o seu trabalho para o qual ela foi incumbida. Também não entraremos nesta parte para que possamos terminar já brevemente. Bem, Hebreus capítulo 2, verso 9, e já estamos prestes a encerrar. Hebreus 2, verso 9, aqui diz assim: Temos, porém, coroado... Não, perdão. Hebreus 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Bem, eu quero que você perceba aqui que Jesus foi coroado primeiro de espinhos pelos homens pecadores. Foi coroado de espinhos. Mas depois de morto, sepultado e ressuscitado, Paulo diz aqui, agora nós vemos aquele Jesus que antes fora coroado de espinhos e passou pela experiência da morte no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todos nós. Agora vemos coroado de glória. Então, se assim foi com Jesus, assim o é com os seus filhos também, com os seus seguidores. Primeiramente, temos que passar pela coroa de espinhos. Então, você, irmão, que está passando por lutas, provas, isso é próprio. Isso faz parte da jornada, faz parte do percurso para a glória. Então, primeiramente, passa pelo crivo da crítica e depois, então, você é provado e aprovado. E se Jesus foi coroado de espinhos para depois ser coroado de glória, então não espere que com você e comigo vai ser diferente. Nós também temos nossas lutas e provações, e finalmente a aprovação de Deus para então também sermos coroados. Seguimos em frente agora, Tiago, capítulo 1, verso 12, e depois vamos então encerrar já com Apocalipse 2 novamente, 3, encerrando essa parte. Então, Tiago 1, 12, aqui diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre